Vamos lá, galera, é o seguinte, vamos analisar essa radiografia aqui, vou esmiuçar ela junto com vocês. Primeira coisa que a gente está vendo, que chama logo a atenção, é que o lado esquerdo do pulmão está com a transparência bastante reduzida. E se você olhar bem, toda vez que você olha uma radiografia, você tem que começar tentando identificar se esse paciente fez a radiografia em PA ou em AP. Ou seja, em PA ele está de pé com as costas viradas para o tubo do raio-x e em AP ele costuma estar deitado e assim a parte anterior do tórax aqui fica girada de frente para o tubo de raio-x. A dica para saber se está em PA, que é o ideal, se ele fez de pé e de costas, é a escápula não estar no campo. Então, como essa escápula aqui ela está no campo, tá vendo só? Ela entra aqui, ela atravessa, eu já imagino que essa radiografia tenha sido feita em AP, o paciente fez deitado. Isso muda o meu raciocínio em uma série de coisas. E a principal delas é que, se eu tiver um derrame pleural, o derrame pleural ele vai tender a não ficar simplesmente obliterando aqui o seio costofrínico, mas sim ele vai se espalhar pelo resto do tórax. Agora é o seguinte, se ele for muito grande, ele pode até dar uma impressão de como se estivesse obliterando ou mesmo colapsando o pulmão do lado que ele tiver. E olha só o que está acontecendo nesse hemitórax aqui. Existe uma redução difusa da transparência, é praticamente um hemitórax opaco, ele só tem um restinho de parênquima pulmonar aqui que a gente consegue ver ar, ver que está mais pretinho do que o resto, mas ainda é mais denso, é mais clarinho do que o pulmão contralateral, e sempre faça essa comparação. Por que isso está acontecendo? Porque existe alguma coisa aqui que está fazendo esse hemitórax perder a densidade normal dele, que é a densidade de ar. Como é que a gente identifica o que é essa alguma coisa? Os dois principais diferenciais para um hemitórax opaco ou uma redução difusa da transparência são um derrame pleural volumoso, maciço, um hemotórax, vou colocar 3 aqui, mas hemotórax meio que está na mesma caixa do derrame. Um hemotórax e uma atelectasia extensa do pulmão. Pode existir um componente de derrame com um pouco de atelectasia? Pode, mas existe sempre um predomínio de alguns dos dois. E como é que a gente vai saber o que predomina? Quando a gente vê redução da transparência, o próximo passo é a gente olhar as estruturas mediastinais. Quando as estruturas mediastinais, incluindo a traqueia e aqui o coração, elas estão desviadas para o mesmo lado da redução da transparência, eu tenho atelectasia. O componente que predomina ali é de atelectasia. Quando as estruturas estão desviadas para o lado contralateral, eu tenho derrame pleural. E olha só o que está acontecendo nesse caso aqui. Eu tenho aqui uma redução difusa da transparência e a traqueia e a margem do coração, elas estão desviadas contralateralmente, ou seja, as estruturas mediastinais estão desviadas contralateralmente. Não bastasse isso, eu ainda percebo que há uma espécie de menisco aqui, que há algo que está se moldando meio que ao espaço pleural. Essa parte aqui, de ver alguma coisa se moldando aqui, ela não é obrigatória, tá certo? Se eu vir a redução da transparência e o desvio contralateral, eu já sei que eu estou diante de um derrame pleural maciço. Ah, João, e como é que eu sei se é um hemotórax? Bom, o paciente vai ter história de trauma, geralmente é um trauma de alta energia, e você vai frequentemente identificar fratura de costelas. Como a gente aqui não tem história de trauma e nem vê nenhum sinal de fratura de costela, nem fratura de nada, a gente parte do ponto que esse derrame pleural não é sangue, não é um hemotórax, e sim um derrame pleural. Só que o que acontece? Quando a gente vê um derrame tão volumoso assim, a gente tem que pensar na possibilidade de haver uma neoplasia pulmonar ou pleural subjacente. Pode ter aí uma metástase pleural fazendo isso, pode ter um derrame ou um câncer
de pulmão fazendo isso. É a coisa que mais chama atenção, é o que você mais tem que pensar e tomar cuidado com essa etiologia neoplásica para esses casos de derrame. É muito incomum, é muito infrequente, é muito raro você ver um derrame desse volume, desse tamanho aqui, causado por um processo infeccioso, tá certo? Na maioria das vezes, o que vai causar um derrame tão grande assim é um processo neoplásico, exceto se você estiver diante de um quadro de trauma, também pode acontecer. É impossível acontecer em infecção? Não é impossível, tá bom? Não é. Mas imagine que esse paciente aqui, para ele não estar entubado, significa que esse derrame foi se acumulando ao longo do tempo. O pulmão ele teve tempo para se adaptar. Ou seja, para esse paciente não estar grave com a redução tão severa aqui do volume do pulmão, já que o derrame ele vai comprimindo o parênquima adjacente, ele tem que ter tido tempo para se adaptar e isso sugere um processo mais crônico, mais arrastado, um processo neoplásico, tá certo? Então sempre pense na possibilidade de neoplasia. Agora tem uma coisa que eu quero que você saia pensando sempre com isso em mente. Se eu estou com o paciente deitado na maca, esse derrame aqui, essa área aqui do parênquima, que teoricamente é ar, na verdade tem derrame passando lá por trás, tem líquido passando ali por trás, e essa interface do ar no pulmão mais o líquido passando por baixo, já que o paciente está deitado, é que dá esse aspecto de que parece que tem ar, mas está com a transparência reduzida em relação ao lado contralateral. Por que aqui é todo preto? Porque aqui só tem ar, o feixe passa e só pega o pulmão cheio de ar. Aqui não, o feixe do raio está passando, está pegando parte do pulmão cheio de ar, mas está pegando também o derrame pleural lá atrás, e aí a média das densidades é que acaba aparecendo, por isso que essa regiãozinha está menos transparente, mas a gente ainda consegue ver que tem um pouco de ar aqui. Lembra, o derrame aqui ele não está se acumulando verticalmente, ele está passando lá por baixo do pulmão e ele já deve estar num volume tão acentuado que ele acaba comprimindo o parênquima pulmonar adjacente. Eu tenho um volumoso derrame pleural, eu devo pensar na possibilidade de neoplasia e era exatamente esse o caso do paciente. Resumindo aqui rapidão, redução da transparência pulmonar, hemitórax opaco, menos volume, ou seja, se eu traciono as estruturas para o mesmo lado da opacidade, é a telectasia. Agora, se eu tenho redução difusa da transparência pulmonar, mas eu empurro as estruturas mediastinais contralateral ao lado da redução, eu tenho derrame, tá certo? Então, caso comentado aí para vocês, volumoso derrame pleural à esquerda.